Existem diversos tipos de figuras e vícios de linguagem dentro da língua portuguesa. Primeiro, vamos falar das principais figuras. A metáfora, por exemplo, consiste na comparação de dois termos. Alguns exemplos são: seus olhos são dois oceanos e Guilherme é fera. A metonímia é a figura que consiste na utilização de uma expressão por outra, dada a semelhança de sentido ou a possibilidade de associação lógica entre elas. Alguns exemplos são: vá ao mercado e traga Nescau. Nescau, nesse caso, pode ser substituído por achocolatado em pó. Comi 2 pratos de feijão. Na verdade, eu comi o feijão, ou seja, o conteúdo do prato. A antítese é a figura que consiste na exposição de ideias opostas. Alguns exemplos são: depois da luz se segue a noite escura e em tristes sombras morre a formosura. O paradoxo é a figura que contraria o senso comum e a lógica. Alguns exemplos são: é ferida que dói e não se sente e é um contentamento descontente. Essas são construções ilógicas, pois é impossível uma ferida doer e não ser sentida, assim como não é possível o contentamento ser descontente. O eufemismo é a figura que consiste em abrandar uma expressão desagradável. Alguns exemplos são: José pegou emprestado sem avisar e ela é desprovida de beleza. A hipérbole é o exagero proposital de alguma característica. Alguns exemplos são: estou morrendo de rir e chorou rios de lágrimas. A ironia é a figura que consiste em dizer o contrário do que se pensa. Alguns exemplos são: lamento por ter sido eu o vencedor dessa prova e a menos que seu nome seja Google, pare de agir como se soubesse de tudo. A sinestesia é a confusão de sentidos do corpo humano para produzir efeitos expressivos. São exemplos: ouvi uma voz suave saindo do quarto e o seu perfume doce é extremamente inebriante. Agora vamos falar de vícios de linguagem. O pleonasmo vicioso consiste na repetição desnecessária de ideias. São exemplos: subir para cima, entrar para dentro, fatos reais e enxame de abelhas. A ambiguidade ocorre quando a construção frasal permite que a sentença possua 2 sentidos. São alguns exemplos: tenho que buscar a cadela da sua irmã e a empregada disse para o chefe que o cheque estava sobre sua mesa. O barbarismo é um desvio na forma de falar ou grafar certas palavras. São alguns exemplos: mortandela ao invés de mortadela, salsicha ao invés de salsicha e mindingo ao invés de mendigo.